De pé, Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 31. Queria também lembrar os irmãos que após o nosso culto nós temos a Assembleia Geral Ordinária. Os irmãos da igreja, por favor, permaneçam. O livro do profeta Daniel, capítulo 2, versos 31 a 35. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: o Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino e o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitam, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei que vai acontecer no futuro. Certo é esse sonho e fiel é a sua interpretação. Pedimos a Ti, Deus, que nos dê direção do Teu Espírito, não apenas para essa manhã, mas para tudo aquilo que nós estudaremos durante as semanas que virão. Que a reflexão, ó Deus, que o estudo do fim dos tempos, daquilo que nós percebemos que a sociedade, o mundo, esse tempo se encaminha, Deus, que sejamos impactados pelo que diz a Tua palavra sobre esse tempo e que ele seja, ó Deus, um divisor de marcas para a nossa espiritualidade, para a nossa vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Queridos, muito tem se falado, eu tenho lido muito sobre o fim dos tempos, na internet, em publicações e tudo mais. E o que eu acho interessante é que o incrédulo, a pessoa que não acredita em Jesus, que não tem uma vida ao lado dele, até mesmo a pessoa incrédula, quando fala sobre o final do tempo, ela tem medo. Todo mundo tem medo do fim do mundo. Até os cientistas mais céticos, mais ateus, eles sabem que o nosso planeta um dia ele vai acabar. Existem vários cientistas que falam sobre, inclusive, as várias possibilidades que levariam o nosso mundo a simplesmente
deixar de existir, pelo menos da maneira como nós conhecemos, inclusive toda a vida nele. Isso faz parte da nossa cultura. Nós vemos muitos filmes, muitos programas de TV, séries que nós temos aí nas plataformas, né, de TV por demanda, que tratam acerca desse tema do fim do tempo, e não é de hoje. Estava fazendo uma pesquisa sobre a importância desse tema dentro do cinema, dentro da mídia, e o primeiro filme que relata, que trata sobre o fim do mundo, é um filme de 1919, então não é algo novo. E existem muitas razões que a mídia levanta pela possibilidade de o mundo um dia acabar. Por exemplo, alguns filmes vão culpar a guerra pelo fim do mundo, como por exemplo o filme O Dia Seguinte, A Estrada, O Livro de Eli. São filmes cujo pano de fundo é a guerra. A guerra, então, uma guerra nuclear, destrói todo o nosso planeta, ou destrói a possibilidade da maior parte das pessoas viverem no planeta. Sobre mudanças climáticas, nós temos filmes que tratam sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse, por conta das mudanças climáticas, como, por exemplo, o filme e a série O Expresso do Amanhã, O Dia Depois da Manhã, e até aquele desenho Wall-E, que fala então sobre um mundo pós-apocalíptico em que não é mais possível que as pessoas vivam por aqui. Alguns outros filmes vão culpar o impacto de asteroides no nosso planeta, como um filme chamado Impacto Profundo, em que o mundo ele é destruído, ou parte da humanidade é destruída pelo impacto de um meteoro em nosso planeta. Outros vão culpar o Sol, como por exemplo o filme 2012, culpa do Sol. Os neutrinos que saem do Sol fazem com que o núcleo da Terra se liquefaça, se torne liquefeito, então isso começa a trazer instabilidade à crosta terrestre que começa a se romper. 2012 talvez seja um dos mais conhecidos, mas também nós temos um outro filme que culpa o Sol pela extinção do planeta, um filme chamado Presságio. Nós também temos filmes que vão culpar as doenças, as enfermidades, as epidemias. Um filme que particularmente eu gosto bastante, que é um filme chamado 12 Macacos, e um filme também chamado Contágio. Alguns outros vão culpar a inteligência artificial, como o conhecidíssimo Matrix e o Exterminador do Futuro. Outros mais ousados e mais irreais vão culpar os zumbis, Apocalipse Zumbi, como conhecido Eu Sou a Lenda, Zumbilândia, Guerra Mundial Z e The Walking Dead, esse seriado muito conhecido da televisão. Outros vão mais além, vão culpar os alienígenas, como o filme Independence Day, Guerra dos Mundos, A Guerra do Amanhã e o filme Oblivion, que tratam acerca de ETs que destroem a Terra. E além desses, que tratam acerca do fim do mundo, dessa sociedade pós-apocalíptica, em que a vida humana na Terra praticamente se torna inviável, nós temos outras causas, como por exemplo, Um Lugar Silencioso. Ou então o filme Bird Box, Cloverfield, Planeta dos Macacos, Mad Max, O Abrigo e tantos outros que falam acerca do fim do mundo sem necessário uma causa concreta, real, específica. E nós ainda temos filmes em que literalmente o planeta todo acaba, que não sobra ninguém. Muitos desses filmes que eu citei, ainda sobra algumas pessoas, como 2012. Se criam aquelas arcas de Noé para que pelo menos algumas pessoas, as mais ricas de preferência, fossem salvas daquele dilúvio universal, né? Mas alguns filmes, todo o planeta acaba, como por exemplo o filme Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, e outro filme também, cujo nome é Melancolia. Para mim esse é um dos filmes mais deprimentes que eu já assisti, esse filme chamado Melancolia. De fato, como o nome diz, é melancólico. Um planeta chamado Melancolia se choca com a Terra e a Terra simplesmente desaparece. Simples assim. O que nós percebemos em produções como estas?
em que o fim do mundo toma o lugar central dessas produções. O que nós percebemos em produções como essa, a coisa que mais me chama a atenção, é que o que deveria ser para os ímpios motivo de desespero se torna entretenimento. O que são esses filmes? Uma maneira de prover para a sociedade entretenimento, distração. Aquilo que em Malaquias capítulo 4, versículo 5 chama do terrível dia do Senhor, para Hollywood, para a TV, para Netflix, para Disney, é entretenimento. Ou como diz Amós capítulo 5, versículos 17 a 20, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz, será como se o homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão sem nenhuma claridade. É sobre esse dia, o dia em que Deus ele vai vir ajustar contas com toda a humanidade, que se torna entretenimento. Era para provocar medo, temor, pavor, para deixar as pessoas aterrorizadas, insones, mas para Hollywood virou entretenimento. Uma outra razão, uma outra percepção que eu tenho sobre esses filmes e os filmes eles passam uma mensagem para a nossa sociedade. O que se passa nesses filmes é que não há socorro divino. Não há nenhum Deus que ajude a humanidade no seu momento mais difícil. Deus não aparece, Deus ele não se mostra, ele não existe nessas produções. Só a impessoal natureza seguindo o seu curso destruidor. É um meteoro. O meteoro não tem consciência, não tem cérebro, não tem percepção, não tem dó, não tem compaixão. A natureza ela é fria, ela se move seguindo as leis naturais. Então ela não se preocupa se ela está matando uma criança, uma grávida, um homem, um idoso, ela não se preocupa com isso. E nesse pano de fundo não existe absolutamente nenhum socorro divino. Uma outra percepção também que eu tenho sobre essas produções é que não há absolutamente nenhum propósito transcendental em nada na sociedade. Porque assim como morrem os animais, morrem os seres humanos. Não tem propósito, a vida não tem sentido, a vida não tem valor, de nada vale a ciência, de nada vale a arte, de nada vale a religião. Tudo é vão e tudo é inútil, porque as coisas se acabam de uma hora para outra e não fica absolutamente nada. É o que nós então percebemos nessas produções. Mas eu tenho outra também percepção sobre essas produções. Outra percepção é que a sobrevivência dentro dessa realidade apocalíptica, quando possível, depende exclusivamente do homem. É o homem que tem o poder de traçar o seu próprio socorro e de alterar o seu destino, ou pela ciência, ou pela tecnologia, ou pela capacidade humana de resolverem quase tudo, seja um meteoro, seja uma invasão alienígena, qualquer coisa, o ser humano, ele tem em si todas as capacidades para resolver os seus problemas. É o que a mídia está passando em termos de fim do mundo para a nossa sociedade. Essa é a percepção que ela tem. Estamos sozinhos. E a nossa vida nesse mundo não tem propósito, não tem objetivo. Não há nenhuma espera de algo do alto. Isso é vão, isso é vazio. E diante dessa realidade, por que então, queridos, nós vamos nos ater a textos que tratam especificamente do fim dos tempos? Qual é a importância de nós estudarmos esse tema? Eu cito algumas aqui muito relevantes. Primeira importância é ensinar a igreja deste tema, que por si só já é importante. Se está na Bíblia, é importante que seja ensinado. A Bíblia gasta muitos capítulos falando sobre o tema do fim do mundo, sobre o retorno do Senhor. São capítulos e até livros inteiros dedicados aos eventos do fim do mundo. E além disso, o retorno do Senhor é a maior expectativa da igreja e dos cristãos. É o que nós mais ansiamos e esperamos, é que esse dia chegue.
é que aconteça, é que se concretize. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz que esse dia para o povo de Deus será um dia de grande alegria. 1 Pedro capítulo 4, 12 e 13 diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. A revelação da sua glória se refere à segunda vinda do Senhor. Então é tão importante, isso tem e ocupa um espaço central dentro da vida da igreja. Mas a segunda importância é preparar a igreja para a eternidade. Nós somos habituados a pensar muito no aqui e agora, a recebermos as nossas pequenas recompensas seculares e passageiras. Somos cercados de todo tipo de conforto, de todo tipo de prazer e de todo tipo de alegria. Mas a esperança do cristão é para a eternidade. Crente que é crente espera a eternidade. Crente que é crente ama o retorno e a volta do Senhor. Como diz Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A expectativa da igreja é para a eternidade. Nós estamos aqui aprendendo a viver no céu, estamos sendo purificados, trabalhados e moldados para vivermos na eternidade. Por isso nós precisamos falar sobre ela. Uma terceira importância é fortalecer a igreja na esperança do retorno de Cristo. Nós precisamos renovar e reavivar a nossa esperança de que o nosso Senhor em breve venha, de que o seu retorno seja para logo. E essa esperança, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 3, essa esperança deve nos conduzir à pureza, à santidade, porque aquele que tem esperança nele, a si mesmo se purifica. Porque eu quero nesse dia me encontrar com o Senhor, e eu quero ser encontrado de maneira santa, pura, por causa da minha esperança, e por essa esperança renovada, a minha vida pode ser purificada. Porque a gente se envolve em tanto pecado, em tanta coisa mundana, porque nos falta no coração uma disposição, uma expectativa viva e real de que nos apresentaremos perante o Senhor. Nós precisamos fortalecer a esperança do retorno, mas não apenas para conduzir à pureza, porque esperança em Cristo conduz a igreja à ação. Como diz Mateus 24, 45 e 51 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. A igreja espera o seu Senhor trabalhando, ocupado na sua obra, ocupado em fazer aquilo para o qual ela foi chamada. E se nós então perdemos essa percepção de que amanhã o Senhor vem, e se Ele me pegar, desculpa a palavra, na vagabundagem, eu vou pagar por isso. Ele não pode me pegar distraído, não pode me pegar espancando os servos, como diz Mateus capítulo 24, não pode me pegar desocupado, ocioso. Então aquele que tem expectativa, a esperança do retorno, ele vivencia essa esperança com as mãos no trabalho. Meu Senhor vem. Quarta importância de estudar sobre esse tema: provocar na igreja uma genuína reverência a Cristo. Quando eu leio, quando eu me deparo com textos que tratam acerca do retorno, desse juiz que há de julgar todas as nações, todos os anjos, todos nós seremos julgados, estaremos diante dele, o que isso deve produzir na minha vida é reverência, temor, respeito, porque ele está conduzindo a história de acordo com a sua vontade
e para o fim que Ele está determinando. Como a igreja responde a esse plano de Deus? Com reverência, com respeito, com temor, e não vivendo como se não houvesse amanhã, ou como se nós não teremos a quem prestar contas daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Quinta importância de estudar sobre o fim do mundo é a importância de estimular a igreja a proclamar o retorno de Cristo, para que lembremos da nossa grande responsabilidade, de que o tempo da ida do Senhor para o céu até o tempo do seu retorno deve ser ocupado com a proclamação do Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14, esse texto que se encontra no chamado sermão escatológico de Jesus, encontramos: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É condição sine qua non para o retorno de Cristo que o Evangelho seja pregado. A igreja, ela deve estar ocupada intensamente com a pregação do Evangelho, seja aqui ou seja em todas as nações. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais intensa deve ser a nossa pregação, para que os ímpios, para que os incrédulos, eles possam ser alertados que o tempo do fim está próximo. E nós então chegamos no profeta Daniel. É um dos profetas mais interessantes e que trata acerca do tema do fim dos tempos. O livro do profeta Daniel, quando nós falamos acerca de escatologia, quando falamos acerca dos eventos que antecederão a vinda de Cristo e até o seu retorno, é um dos livros mais conhecidos. Há muita especulação, muito debate sobre o sentido de algumas passagens, como, por exemplo, a conhecidíssima passagem das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Esse livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel no século VI a.C. Daniel era um jovem de linhagem nobre e ele foi deportado para a Babilônia no ano de 605 a.C. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E esse homem Daniel, chamado profeta Daniel, não era um profeta no sentido próprio do termo, porque ele não recebia mensagem diretamente, ele recebia sonhos e visões. Daniel, ele recebeu da parte de Deus uma grande habilidade de interpretar sonhos. Esse era o grande ministério que Daniel tinha e que nós encontramos então no livro. Em Daniel capítulo 2, nós não vamos ter condição de falar sobre todo o livro de Daniel, que é muito interessante, eu recomendo que você leia, é um livro pequeno. No livro de Daniel, capítulo 2, nós encontramos então o rei Nabucodonosor tendo um sonho extremamente perturbador. Daniel capítulo 2, versos 1 a 13. Ele ficou perturbado, inquieto, insônia, ele perdeu o sono. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de sonhar com alguma coisa, com alguma situação, e você acorda à noite e não consegue mais dormir, pensando em tudo aquilo que você viu em seu sonho, se aquilo tem sentido, se aquilo precisa ser interpretado. O rei, então, ele, tendo esse sonho perturbador, ele exige que seja dada uma interpretação, e manda chamar todos os sábios, os magos, encantadores, feiticeiros, especialistas, crente pentecostal, manda chamar todo mundo que sabe interpretações. Está todo mundo lá. E ele então, ele pede, ele exige, ele ordena que lhe seja dado o significado daquele sonho. Se eles conseguirem dar o significado do sonho, eles serão recompensados. Caso eles não consigam, ele e a família deles e todos os seus bens serão destruídos. É o tipo de convite que não dá para recusar, né? O rei mandou, você tem que obedecer. Se você consegue, bom para você. Se não, já era. Só que perceba, o desafio que é feito a esses sábios não é tão simples. Porque além do rei exigir que lhe seja dada a interpretação,
o rei exige que eles ainda digam o sonho. Ele não conta o sonho. Na verdade, alguns comentaristas dizem que o rei Nabucodonosor sonhou e esqueceu. Dizem que pode ser isso. E ele então não dá interpretação. Eu acredito que ele lembrava. Agora, o rei, ele está ali não é porque ele é bobo, ele é rei porque é esperto. Então, o que ele diz? Se eu contar, vão inventar alguma interpretação. Então, para ter certeza de que é a interpretação correta, eu não vou contar o sonho. Vocês vão ter que adivinhar o sonho. Não é adivinho? Não é isso que chama adivinho? Né? Então, vão ter que adivinhar o sonho e, além de tudo, vão dar interpretação. E os próprios sábios, magos, né, adivinhos, eles dizem, versículos 10 e 11, não há ninguém no mundo que possa fazer isso. E eu tenho que concordar com o adivinho. Como é que você vai adivinhar um sonho que outra pessoa teve? Meu amor, adivinha com o que eu sonhei. Né? Já, aí, poxa, não tem, né? Você pode até chutar, mas com certeza você não vai ter. Ninguém pode fazer isso. Então o rei, versículos 12 a 13 do capítulo 2, ele chama um dos seus oficiais e diz, olha, passa recolhendo em toda a Babilônia todos os sábios, todos os magos, os encantadores, feiticeiros, todo especialista aí, todo mundo, pega esse pessoal e começa a matar. Na hora sim, simples assim, chama todo mundo e começa a matar. O que acontece então? Essa notícia chega a um dos sábios do reino, cujo nome era Daniel. E Daniel então, diz o texto, a partir do versículo 14 até o versículo 24, ele pede que, ele vai até o oficial com cautela e prudência, porque a sua vida estava em risco. Ele estava se expondo. Se eu tenho a notícia de que alguém está querendo me matar, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Eu não vou lá procurar conversar com a pessoa que está querendo me matar, não. Mas Daniel, ele com cautela e prudência, ele vai até a pessoa e ele diz o seguinte, olha, me dê mais tempo, porque eu vou dar essa interpretação. Olha, Daniel era um homem de fé. Não é à toa que ele orava 3 vezes ao dia, não é? 3 vezes ao dia, a gente não sabe o tempo da oração, mas ele era um homem de oração. E ele então pede mais tempo e se oferece para dar interpretação. Ele vai até os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e ele pede que eles clamem a Deus, para que Daniel então tenha essa revelação. E no versículo 19, ele tem, olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele tem exatamente o mesmo sonho. Deus, ele revela a Daniel qual tinha sido o sonho do rei. E a revelação, versículos 25 a 45. O rei, ele sonha com uma grande estátua. Essa estátua era uma estátua horrenda. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram de ferro e de barro. Uma pedra cortada de uma montanha sem o auxílio de mãos humanas atingiu a estátua nos pés e ela se despedaçou. E o que ficou no seu lugar de tudo isso foi uma montanha que acaba tomando toda a terra. Esse é o relato do sonho. E a interpretação do sonho dada por Daniel ao rei é a seguinte: ele diz que a visão que o rei Nabucodonosor tem é uma visão acerca do futuro. Deus deu àquele homem uma visão acerca do futuro, que seria uma sucessão de reinos até a época do fim. A mesma visão da sucessão de reinos, você vai ler o livro em casa, que você é boa ovelha, você vai encontrar nos capítulos 7 e 8 de Daniel. É a mesma sucessão de reinos. É a mesma sucessão de reinos que tem 7 e 8 de Daniel, e eu vou fazer a referência aqui para vocês. O que é interessante é que esse livro, essa descrição que é dada no capítulo 2, no capítulo 7 e 8 de Daniel, ela é tão exata, tão correta, que os teólogos,
os liberais, os céticos que não acreditam na palavra de Deus, tiveram que dizer que o livro de Daniel foi escrito até o 2º século e não no 6º, porque o que eles dizem é que Daniel estava descrevendo eventos que ele viu e não que aconteceriam. Ou seja, quem escreveu Daniel, para essas pessoas que não foi profeta Daniel, quem escreveu usando o nome de Daniel, mas falando sobre coisas que já aconteceram. Tamanha é a exatidão daquilo que está descrito em Daniel. Como pode um homem escrever sobre coisas que ele não viu de uma maneira tão exata? A explicação foi revelação divina. Quando ele está se referindo à cabeça de ouro, no começo da estátua, é uma referência à própria Babilônia. O próprio profeta Daniel, ele diz isso. No capítulo 7, essa mesma Babilônia é descrita como um leão com asas de águia. O império que vem a seguir, que suplanta, que vence a Babilônia, é o Império Medo-Persa, descrito na estátua como tendo peito e braços de prata. No capítulo 7, corresponde ao urso, e no capítulo 8, ao carneiro de 2 chifres. O Império Medo-Persa, ele sobrepuja ao Império Babilônico. Após o Império Medo-Persa, vem o ventre e os quadris de bronze, que representam o Império Grego. No capítulo 7, o Império Grego é descrito como um leopardo com asas, e no capítulo 8 é descrito como um bode peludo. O Império Grego suplanta então o Império Medo-Persa. Ele está descrevendo uma história que ainda vai acontecer 400, 300, 500 anos no futuro. Após o Império Grego, veria um império com as pernas de ferro e pés de ferro e barro. No capítulo 7 é chamado de um animal terrível e forte com dentes de ferro. Isso é o Império Romano que suplantou o Império Grego. E por fim, ele faz referência a uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. A uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, ela é lançada sem auxílio de mão alguma, ela bate nesse pé cuja mistura é ferro e barro e destrói toda a imagem. O que isso representa? Representa a implantação do reino de Cristo, que se concretizará com a sua vinda. O último império a dominar foi o Império Romano. Após ele, nós temos o surgimento, a primeira vinda de Cristo, e esse reino então se concretizará com a sua segunda vinda. É o que nós queremos falar a partir dessa semana. Eu queria concluir fazendo algumas aplicações. Eu acho que as aplicações nos revelam acerca do propósito do rei ter recebido essa visão. Particularmente, eu acredito que o sonho de Nabucodonosor não tenha sido exatamente para ele. Parece que o alvo dessa revelação não era tanto o próprio rei, mas o próprio povo de Israel cativo na Babilônia. Deus, ele se revelou ao incrédulo para mostrar aos crentes o seu poder e o seu propósito. Para mostrar para Daniel e através de Daniel todo aquele povo, de que Deus, ele estava no controle e no domínio de todas as nações, de que elas não estavam soltas, de que elas não estavam sobre o domínio, o controle da história, mas tudo aquilo que estava acontecendo dentro do eterno e soberano propósito de Deus. Nós não podemos esquecer de que toda a história, do começo ao fim, do início da existência humana, do início da existência do universo, até a sua finalização, a sua completude, até o momento que as coisas vão ganhar uma outra conotação, de implantação da nova Jerusalém, como nós encontramos em Apocalipse, tudo o que acontece não foge ao eterno propósito de Deus, e as coisas caminham não segundo a construção dos homens, mas segundo a vontade daquele que faz as coisas segundo o seu próprio desejo.
Esse sonho, apesar de ter sido dado para um homem ímpio, tem muito a nos ensinar acerca de que o Senhor está sim conduzindo a história para o termo que ele decidiu. E todos os impérios, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com todas as suas riquezas, todas as suas tecnologias, tudo isso, na verdade, continua debaixo do ato soberano desse Deus. Segunda observação, aplicação que eu faço. Quem são os reis e poderosos diante desse Deus soberano? Quem é Nabucodonosor? Quem é Ciro? Quem é Alexandre o Grande? Quem é César? Não são absolutamente nada. Deus, ele não está mostrando como a história se desenrolaria pela ação dos homens. Ele não está olhando para o futuro. O que está em jogo aqui não é a onisciência, a capacidade de Deus conhecer o futuro. O que está acontecendo aqui não é que Deus sabe o que vai acontecer, não é essa a questão. Deus não apenas sabe o que acontecerá, Deus ele está determinando que as coisas aconteçam. Não é a onisciência que está agindo, é a soberania de Deus. Porque o fim dos tempos é um ato soberano, não é um ato onisciente. Vai acontecer porque assim Deus ele determinou. Todos os tempos, determinou todas as circunstâncias naquilo que, por exemplo, na primeira vinda de Cristo, ele chama da plenitude dos tempos, e a segunda vinda de Cristo também vem na plenitude do tempo da segunda vinda. O tempo em que Deus está preparando para que essas coisas aconteçam. Quem são os reis diante desse Deus soberano? Absolutamente ninguém. Porque Deus ele está conduzindo a história para o fim que ele quer. O que deve então, queridos, nós, crentes, no ano de 2021, quase no ano de 2022, passando por pandemia, por descontroles sociais, por mudanças no poder, o que isso deve trazer para o cristão, essa doutrina de um Deus soberano que está no controle da história? Primeiro, deve me trazer segurança. Eu estou seguro nas mãos do Deus que tem controle absoluto sobre a história. Não vou temer. Reinos vêm, reinos vão. Presidentes entram, presidentes saem. Primeiro-ministro, deputados, senadores. As coisas vão acontecendo, mas o meu Senhor está no controle. Isso deve me trazer segurança. Assim como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque eu confio naquele que está no controle. Não é meu padrasto que está no controle, não é um amigo, é Deus, o Senhor, soberano, poderoso, todo-poderoso. E isso deve me trazer segurança. E em segundo lugar, isso deve me trazer regozijo, alegria. Porque quanto mais os eventos se acumulam, quanto mais as coisas acontecem, quanto mais nós vemos as profecias se cumprindo, quanto mais nós vemos o cenário mundial caminhando para o surgimento desse líder universal, desse líder que vai dominar sobre todo mundo, a unificação de moeda, os terremotos, as epidemias, as mudanças climáticas, os governos se unindo, quanto mais as coisas caminham, eu vou dizendo, oh glória, isso é sinal, isso é um indício de que o meu Senhor está voltando. Então eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo do anticristo. Por que eu vou ter medo do anticristo? Por que eu vou ter medo da manifestação da besta? Por que eu vou ter medo do 66? Eu sou crente em Jesus. Quem está mandando nisso tudo é meu Senhor, é meu dono, é meu proprietário. Por que eu vou ter medo? Se ele disse, ele já falou antecipadamente para eu ter certeza e convicção. Olha, não se preocupe não que eu estou no controle. E a gente perde cabelo, a gente perde o sono. Meu Deus, e o anticristo, e Satanás, e a besta, e o capeta. Não, tenha calma, meu irmão. Quem está no controle sou eu.
segurança e regozijo. E o que deve trazer para o incrédulo, para aquele que não tem Jesus no coração, para aquele que não é convertido, essa doutrina de o Deus soberano que está no controle da história? Primeira coisa, tem que trazer muita preocupação. Ver filme de Hollywood e filme de fim do mundo é até legal, mas quando a coisa séria mesmo, da palavra, das coisas que estão acontecendo nesse mundo, o ímpio, ele deve ficar preocupado, porque se ele continuar dessa maneira no dia do juízo, ele será condenado eternamente. Não há por que ter regozijo no dia do Senhor aquele que não tem Jesus. Não há por que ter alegria, não há por que colocar a cabeça no travesseiro e dormir despreocupado. Porque naquele dia, ele há de fazer como o Senhor em Mateus capítulo 24 fala. E as pessoas dirão aos montes: caiam sobre nós e nos escondam. Ficarão tomados de medo e horror. Eles devem ficar preocupados. E segundo, o que deve então essa doutrina do Deus soberano no controle de todas as coisas deve trazer para o ímpio? Conversão. Os sinais estão aí. E os sinais, eles servem para indicar um caminho, para mostrar alguém, para mostrar, sinalizar um evento. E esses sinais tanto conduzem o pecador à conversão, quanto conduzem o pecador a um estado ainda de maior condenação, porque ele vê os eventos, ele vê o sinal, mas ele não quebranta o seu coração. Que os ímpios, os pecadores, os não conversos, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, ao ler sobre tudo que nós lemos, ao perceber as profecias, tudo se cumprindo, que eles digam: eu preciso me acertar com Deus antes que seja tarde demais. E a partir, queridos, desse domingo, nós queremos fazer uma reflexão com a igreja acerca da nossa postura, da nossa vida e de como devemos nos comportar em dias como esses, em que a cada dia se mostram mais os sinais da sua vinda. Eu não sei se a gente vai poder trazer nenhuma palavra domingo. Não sei, não vou garantir que domingo estaremos aqui, porque pode ser que o Senhor volte amanhã, pode ser que volte hoje, pode ser que volte no sábado. Essa é sempre a nossa expectativa. Mas que Deus, queridos, no meio de tudo que acontece, tantas notícias ruins, guerras, epidemias, convulsões sociais, que diante disso, tudo isso, amados, nós temos profunda convicção e fé de que nosso Deus, Ele sempre está no controle.